Eu queria, além de voltar a agradecer o convite para participar nesta celebração dos 80 anos da Cooperativa Agrícola de Alcobaça, referir alguns números de uma forma breve para vos dar uma ideia da importância do movimento cooperativo, que é uma realidade que nos últimos anos não tem tido a suficiente difusão nem um suficiente reconhecimento. É uma espécie de uma realidade silenciosa que todos sabem que existe, muitos deles partilham, muitos cidadãos utilizam os serviços das cooperativas, mas nem sempre se dão conta de que estão a utilizar serviços ou que estão a partilhar com uma cooperativa uma determinada atividade, por razões que têm a ver com a própria natureza do modelo, do meu ponto de vista. Mas como este pequeno filme já enuncia em poucos números, esta é uma realidade que ao nível do mundo, ao nível mundial, global, tem um peso muito significativo. Significa mais de 1.000 milhões de pessoas que são detentores de capital cooperativo, portanto um peso grande. A vida de mais de 3.000 milhões de pessoas está dependente da atividade cooperativa. Elas representam mais de 100 milhões de postos de trabalho. Em alguns países, surpreendentemente para muitos, atendendo ao tipo de países que são, as cooperativas têm um grande papel nas respectivas economias. Vou dar alguns exemplos. Em Singapura, por exemplo, metade da população pertence ao movimento cooperativo. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 pessoas aderiram ao cooperativismo, e no Canadá, 4 em cada 10. Em todos os países americanos, do continente americano, pelo menos 1 em cada 5 pessoas são membros de cooperativas, e na África 1 em cada 13. Na Europa, o movimento cooperativo tem cerca de 250 mil empresas cooperativas, com 163 milhões de membros, que geram 5,4 milhões de postos de trabalho. Na Irlanda, na Finlândia, na Áustria, mais de metade da população faz parte de cooperativas, e na Alemanha, 1 em cada 4 pessoas. Em Espanha, estima-se que em 2007 o emprego cooperativo representava 21,6%, e em Itália 1 milhão de pessoas era em 2005 emprego pelas 70 mil cooperativas existentes. Portanto, dos países desenvolvidos, ditos desenvolvidos, nos países ditos em vias de desenvolvimento, em todos os continentes, esta é uma realidade que tem peso económico e peso social muito, muito significativo. Em Portugal, a doutora Lourdes Barata já dirá os números com mais detalhe, também tem peso razoavelmente significativo. 1 em cada 6 pessoas é membro de uma cooperativa, ou seja, cerca de 19% da população faz parte do movimento cooperativo. Em finais de 2010, encontravam-se em atividade 2.390 cooperativas em Portugal, distribuídas por todos os 12 ramos cooperativos que estruturam o movimento, com uma cobertura territorial total, ou seja, em Portugal não existe o chamado deserto cooperativo, ou seja, não existe nenhum distrito, nem no continente, nas regiões autónomas, em que não existam cooperativas, com algumas características muito interessantes, que eu diga em 2 palavras, embora quem pertence ao meio conheça, que é o seu enraizamento no território, nas comunidades e no território, a sua abrangência territorial, ou seja, as cooperativas estão presentes por todo o território nacional. Temos, por exemplo, no âmbito do crédito, o crédito agrícola, que é um caso muito interessante. Quem tiver a oportunidade de reparar num mapa de Portugal, com a distribuição dos pontos, dos balcões e das caixas ATM do crédito agrícola, verificará que está presente em todo o território nacional, com preponderância daquela parte do território que tem vindo a ser abandonada pelas populações e pelas instituições públicas, mas onde está presente ou um balcão ou uma caixa ATM do crédito agrícola no interior, menos nas grandes áreas de Lisboa e do Porto, onde tem menos expressão.
É uma realidade exemplar de um modelo de ocupação do território, de presença junto das comunidades, junto das populações, em determinadas áreas de atividade, em que a área agrícola e do crédito agrícola é a mais importante. Ou seja, 30% a 32% das cooperativas portuguesas estão no ramo agrícola ou do crédito agrícola. Significa 1/3 do conjunto das cooperativas portuguesas. Nos últimos tempos, julgo que também é importante referir isto, atendendo ao meu papel, foi criado, de uma forma discreta, uma nova estrutura institucional para este setor, para o setor da economia social, no seu conjunto, onde está integrado o setor cooperativo. O setor da economia social, que é uma consagração, uma designação consagrada pela própria União Europeia e que congrega em Portugal o setor cooperativo, as mutualidades, as misericórdias, as IPSS, as organizações as associações de desenvolvimento local e regional, portanto, todo um conjunto de organizações que desenvolvem atividade económica ou atividade social, mais ou menos apoiada pelo Estado, com mais ou menos autonomia em relação aos apoios públicos, mas que tem uma expressão muito significativa. Para vos dar a ideia da expressão económica, do peso económico desta realidade, cujo estudo está neste momento a ser feito no âmbito de uma conta satélite em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, nós estimamos que só o setor cooperativo, números não do presente momento, mas de 2009, 2010, só o setor cooperativo representará 4,8% do produto interno bruto, estimando nós que todo o conjunto das organizações de economia social, abarcando as de mercado, onde estão as cooperativas e as mutualidades, e as de chamado não mercado, onde estão as associações de outra natureza, que estão mais ligadas ao setor solidário, representarão, portanto, um peso na economia muitíssimo relevante, muito mais relevante, muito mais importante do que aquilo que se possa pensar à primeira vista e de que os estudos parciais têm dado a conhecer. Obteremos esses resultados no final deste ano, início do próximo ano, no âmbito dessa conta satélite de economia social que está a ser feita numa parceria entre a Cooperativa António Sérgio e o Instituto Nacional de Estatística. Foi também criado um outro organismo que iniciou atividade, que depois interrompeu com a entrada em funções deste Governo, mas que deve voltar novamente a ser reativado em breve, foi o Conselho Nacional para a Economia Social, que é um órgão de consulta do Governo para este setor. Uma outra realidade importante é a aprovação na Assembleia da República da Lei de Bases de Economia Social, que já aconteceu na Generalidade. Portanto, foi aprovada uma Lei de Bases de Economia Social na Generalidade. Está agora na discussão na especialidade e que eu julgo que será aprovada numa votação final global dentro de relativamente pouco tempo. Qual é a importância desta Lei de Bases? É, do meu ponto de vista, e para simplificar, abrir um período de tempo, posteriormente à sua publicação, onde vai ocorrer uma reforma da legislação de todo este setor. Ou seja, neste momento nós temos uma legislação bastante complexa, quer do setor cooperativo, quer das restantes famílias da economia social, e vamos ter, a partir do momento da aprovação dessa lei de bases, a abertura de um processo de reforma de toda essa legislação. Julgo que é um processo da maior importância, que deverá vir a ser partilhado, participado pelas organizações associativas do setor. Se não o for, mal andaremos. Ou seja, se não forem criadas as condições para que as organizações associativas representativas dos setores, do setor da economia social e das suas diversas famílias, se não forem abertas as condições para que estas famílias, estas organizações associativas participem nesse processo de reforma legislativa, teremos certamente um mau resultado no fim do mesmo processo. Portanto, eu espero e trabalho no sentido de que haja essa participação o mais intensa possível. Esta reforma é muito importante, mas não é aqui o momento para entrar em detalhes acerca da mesma. É importante porque o setor, no caso concreto do cooperativismo, precisa de mais reconhecimento político-institucional,
precisa de mais modernidade, precisa de rejuvenescimento, precisa de encontrar novas formas para se afirmar, sem perder os princípios e sem perder os valores que estão na sua origem. Aqui é que está o segredo deste processo de reforma. Como reformar um setor que é essencial à nossa economia e à nossa sociedade, que é um dos setores mais importantes de salvaguarda da coesão nacional e da coesão territorial, e não perder, com essa reforma, os seus princípios fundadores e os seus valores fundadores, que são, na essência, democráticos, fundados no princípio de uma cabeça, um voto, com algumas exceções, para alguns modelos cooperativos, mas que nos últimos anos se tornaram mais complexos no seu choque com a economia real e com os modelos que se vieram a desenvolver ao nível global. E, portanto, há aqui um processo de reforma que tem que ser feito tendo em conta os desafios do futuro e, simultaneamente, os princípios herdados de um passado que tem muita história e que não se pode naturalmente perder. Queria, por fim, somente assinalar a importância do movimento associativo, que já foi aqui referido de uma forma enfática pelo Sr. Presidente da CAP, ou seja, seja qual for a origem das organizações associativas, seja qual for a sua matriz programática, seja qual for a ideologia dos seus dirigentes, sejam quais forem as preferências político-partidárias daqueles que partilham dos seus órgãos sociais, sejam quais forem as inclinações religiosas, seja o que for, há aqui alguma coisa de essencial que nós temos que também reformar no nosso país, que é fomentar o espírito associativo, fomentar o espírito de cooperação e de intercooperação, que é claramente deficitário no nosso país. Nós temos um déficit evidente de associativismo, de capacidade de reunir forças para ganhar batalhas decisivas na luta pelo desenvolvimento do país e pela prosperidade da comunidade e de cada um dos cidadãos que a compõem. E é absolutamente essencial dedicar um pouco do nosso tempo, da nossa energia e do nosso esforço, individualmente e em coletivo, em pequenos grupos, em pequenas unidades ou em grandes organizações, para que este processo se inverta e que para a tendência para as rupturas, para as divisões, para as dissensões de toda a natureza venham a ser menos expressivas, venham a ter menos peso e menos importância em favor de um movimento associativo, em favor da associação de forças, em favor da cooperação e de intercooperação. No próprio movimento cooperativo, que tem como matriz fundadora a cooperação, há déficit de cooperação. Há déficit de intercooperação. Há falta de cooperação e falta de intercooperação. Esta é uma luta que nós, aqueles que estão na direção das diversas organizações que têm este papel, têm que assumir de uma forma plena e têm que participar ativamente no sentido da sua reversão, da sua inversão. Não é possível trabalhar sem ser em equipa, não é possível trabalhar sem ser em cooperação, não conseguiremos atingir objetivos positivos, objetivos válidos. Falo no âmbito das pequenas organizações como ao nível nacional, sem que este espírito venha à tona, se afirme e se reforce. E acabo com esta alusão no momento em que estamos a celebrar os 80 anos de uma organização cooperativa, de uma empresa cooperativa, com pergaminhos, com história, com trabalho realizado, com perspectivas de futuro, porque o modelo cooperativo é mais um modelo de futuro do que do passado. Tenho esta convicção e esta percepção clara. Na crise atual que estamos a atravessar, que não é uma crise nacional, é uma crise global, é uma crise internacional, europeia e global, os valores e os princípios, muitos dos valores e dos princípios que estão na matriz do movimento cooperativo, hão de vir a ser muito importantes numa nova solução
cuja configuração hoje não é possível definir com precisão, do modelo económico e social do futuro. Tenho a certeza que muitos desses valores vão ser cooptados, vão ser assumidos por essa nova solução. Por isso, a minha convicção da importância da defesa dos princípios e dos valores cooperativos e das organizações que os praticam e que desenvolvem as suas atividades neste terreno, sem antagonismos, com partilha, com cooperação e solidariedade. Muito obrigado.